Como vocês estão? Eu vim aqui para mostrar mais um vídeo de indexação na prática, especialmente para você que está começando, que é iniciante nessa grande obra. E eu vou falar um pouco sobre as regras e dicas de indexação com relação à posição de nomes e sobrenomes. Habitualmente, um registro ele divide os nomes em três campos: nomes, primeiro sobrenome e segundo sobrenome. Aqui é um exemplo de um registro de óbito, onde tem o nome do falecido e os sobrenomes subsequentes. Mas pode ser um registro de nascimento e um registro de casamento, onde vai aparecer o nome dos noivos, né, e da noiva. E também, para cada um desses registros, normalmente tem o nome e sobrenome dos pais ou da mãe. Alguns tipos de registros, como passaporte e alguns outros, pode aparecer só nome e sobrenome. Ele não distingue o primeiro do segundo sobrenome. Aí fica mais fácil ainda, né? Porque a gente não tem muita dor de cabeça de saber quem é o primeiro ou quem é o segundo sobrenome. Todos os sobrenomes vão estar no campo sobrenome. A regra de ouro da indexação de posição é indexe cada campo no seu respectivo local, cada nome no seu respectivo campo, né? Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo bem claro. Nishimura Haru, filho de Nishimura Ichiro e Lana Nishimura. Então a gente consegue perceber que o nome está invertido do sobrenome, mas ainda assim a gente coloca o nome na posição correta. A gente coloca Haru como nome, Nishimura como primeiro sobrenome e Ctrl B como segundo sobrenome. Ctrl B é a abreviação de em branco, né? Você digita a tecla Ctrl mais a tecla B ao mesmo tempo que ele vai colocar o campo como em branco. Então, revisando alguns casos, especialmente nomes de descendentes de japoneses, italianos e de alguns outros, o nome poderá estar escrito depois do sobrenome, mas a gente deve indexá-lo em suas respectivas posições, como no exemplo listado. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre qual a posição de cada sobrenome e de cada nome, através de alguns exemplos. Então, no primeiro caso aqui, nós temos Antônia Moraes Pinheiro. É muito simples. Nome, Antônia, primeiro sobrenome, Moraes, segundo sobrenome, Pinheiro. Não tem muita dúvida. No segundo exemplo, nós temos dois nomes. José Maria, né? A pessoa tem dois nomes. Também não tem muita dúvida. Você indexa o José Maria junto como nome, Fernandes é o primeiro sobrenome, Castro é o segundo sobrenome. E quando tem apenas um sobrenome, tipo Zenon Santos, como fazer? Se só tem um sobrenome, ele vem como primeiro sobrenome. E o segundo sobrenome fica em branco, Ctrl B. No caso aqui, ficaria desta forma: Zenon Santos e o segundo sobrenome em branco. Aqui é um exemplo que a pessoa, Manuel Carneiro Santana Moreira, tem três sobrenomes. Ótimo. O último sobrenome é sempre o segundo sobrenome. E todos os outros sobrenomes que antecedem o último são indexados no campo primeiro sobrenome. Então aqui Manuel é o nome, Carneiro Santana é indexado como primeiro sobrenome e Moreira indexado como um segundo sobrenome. E o que fazer quando a gente tem nomes compostos ou nomes com preposições ou sufixos? Vamos ver alguns exemplos. Denis Palermo Coelho Neto. Então, existe um sufixo aí que é o neto, né? A gente não divide, não separa nem o sufixo, nem as preposições. Então, fica Denis como nome, Palermo, primeiro sobrenome, e Coelho Neto, segundo sobrenome, porque a gente não separa o sufixo. E assim vale para sobrinho, para filho, para júnior, para qualquer outro tipo de sufixo. Aqui a gente tem um exemplo onde tem uma preposição no da Silva e ainda tem o sobrinho como sufixo.
Então, é como se fosse um único sobrenome. O nome é José e o da Silva Sobrinho, que não é dividido, entra como primeiro sobrenome e o segundo sobrenome vai em branco, né? Porque é como se ele só tivesse um sobrenome. E aí entra na regra anterior como um primeiro sobrenome. Aqui nós temos dois sobrenomes, Maria Cunha do Espírito Santo. Na verdade, são três sobrenomes, só que o último é um sobrenome composto. A gente não divide sobrenome composto. Espírito Santo é um sobrenome composto. E ainda tem uma preposição que também não se separa. Então a gente tem Maria como nome, Cunha como primeiro sobrenome e do Espírito Santo como segundo sobrenome. E quando tem dúvida se é nome ou sobrenome? Eu vou dar um exemplo bem claro disto. O primeiro exemplo diz: faleceu João de Jesus Oliveira. Ele é filho de João Oliveira e Maria de Jesus. Então, o de Jesus é um sobrenome, primeiro sobrenome, e o Oliveira é um outro sobrenome que é o segundo. Ele vai ser indexado desta forma. Mas no exemplo abaixo aparece assim: faleceu João de Jesus Oliveira, filha de pais ignorados. Então não tem como eu saber se o de Jesus é nome, porque pode ser um nome composto, ou se o de Jesus é sobrenome. Então, quando eu tenho dúvida, a regra diz para você indexar como nome, né, e não como sobrenome, se houver dúvida. Vai ficar João de Jesus como nome, Oliveira o primeiro sobrenome, e o segundo não existe, vai ficar como Ctrl B. Então vamos fazer uma revisão sobre a posição desses nomes e sobrenome. Indexe cada nome em seu respectivo campo, mesmo que o sobrenome tenha sido escrito antes do nome. Todos os nomes, um ou mais nomes, devem ser indexados no campo Nomes. Se tiver apenas um sobrenome, este deve ser indexado no campo Primeiro sobrenome. Se tiver dois ou mais sobrenomes, o último será indexado no campo Segundo sobrenome, todos os demais no primeiro sobrenome. Não se divide sobrenomes compostos, assim como sobrenomes com preposições tipo de, da, ou sufixo tipo filho, neto, júnior, ou outro tipo de exemplo. Se tiver dúvida se o nome é um nome ou um sobrenome, indexe no campo nome. Essa é a regra básica para posições de nomes, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre como fazer a transcrição desses nomes adequadamente. Às vezes o nome foi escrito de duas maneiras no documento, foi corrigido, tem abreviações no nome. O que fazer? Então aguarda o próximo vídeo e até breve.